Ok, então. Quem quiser ir, fala com a Valéria, fala com o pessoal do louvor, tá bom? Lá na igreja do pastor Samir. Vamos fazer aquelas 12 horas de louvor e adoração. EBD, às 9 horas no domingo. E o culto da família, às 18 horas, normalmente no domingo à noite. Amém? Mais algum recado? Não, só isso? Então fique de pé mais uma vez. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus por essa palavra. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, ó Deus, tem olhado as nossas vidas. O Senhor tem estendido as tuas mãos sobre nós, ó Pai, e tem nos conduzido ao melhor caminho, que é Jesus Cristo. Meu Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, todo aquele que entrou aqui aflito, ansioso, Deus, desesperado, Senhor, que a tua palavra venha agora de encontro a esses corações. Meu Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa, ó Pai, trazer ao aflito, trazer aquele que está desesperado, trazer um refrigério a essas vidas. Senhor, prepara os nossos corações, prepara os nossos ouvidos, para que possamos absorver a tua palavra e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento. Deus abençoe a sua vida. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Queria compartilhar com você uma palavra a respeito do Espírito Santo hoje. O título da mensagem é o Ministério do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. O texto diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com vocês a respeito do Espírito Santo nessa noite, porque muito tem se falado a respeito de prosperidade, muito tem se falado a respeito de crescimento da igreja. Muitas vezes eu até tenho dúvidas se esse crescimento que se fala é realmente em prol do reino de Deus, porque muitos querem que o reino de Deus cresça para assim se aproveitar da igreja do Senhor. Mas eu tenho ouvido pouco se falar sobre o Espírito Santo, se falar sobre princípios do reino de Deus. E eu queria nessa noite compartilhar com você essa palavra a respeito do Espírito Santo. Esse texto que nós lemos será o texto base da nossa ministração, nossa conversa nessa noite. E eu queria compartilhar com você a respeito do Espírito Santo. Pelo menos o Espírito Santo ele é descrito, principalmente no Novo Testamento, porque no Velho Testamento as pessoas não tinham o conhecimento do Espírito Santo, embora no Antigo Testamento ele já estava atuando. E, por exemplo, quando Saul, ele então é enviado a falar com os profetas, diz o texto que o Espírito do Senhor, essa palavra espírito, que é manur no hebraico lá, é a mesma palavra que é usada como espírito no Novo Testamento, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Na língua grega, a palavra espírito, né, ela tem um significado diferente, né, que para nós aqui seria paráclito, que é aquele consolador que Jesus Cristo vai enviar a nós. Então, o texto que nós lemos assim, diz assim: Eu rogarei, palavras de Jesus, ao Pai que vos dará um outro Consolador, a fim de que onde quer que eu esteja, para sempre estejais vós comigo também. O texto aqui que nós acabamos de ler, esse vocábulo que é usado no Novo Testamento, paráclito, 5 vezes pelo menos, mas o Espírito Santo ele aparece com outros nomes pelo menos 15 vezes no Novo Testamento, com diversos nomes que a gente pode elencar aqui para você. Por exemplo, ele é chamado de Espírito Eterno, ele é chamado de Espírito da Glória, ele é chamado de Espírito da Graça, Espírito da Promessa, Espírito de Sabedoria e Revelação, ele é chamado de Espírito de Santidade, Espírito de Vida, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Todos os títulos atribuídos ao Espírito Santo. A palavra paráclito, ela é formada de 2 preposições. A primeira, para, e cleto, que significa para, junto, e cleto, estar. Ou seja, aquele que está junto conosco. E eu queria compartilhar com você pelo menos 3
ministérios do Espírito Santo dentro da nossa vida, embora nós poderíamos falar muito a respeito do Espírito Santo aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que quando Jesus Cristo fala que Ele vai rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro, essa palavra outro que foi colocada aqui, é chamada de allos, no grego, que significa um outro, mas não diferente, mas um outro do mesmo tipo, um outro da mesma espécie, um outro com a mesma essência, um outro diferente, mas mesmo sendo diferente, muito parecido um com o outro. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, se você quiser acompanhar os textos que nós vamos falar aqui a respeito, você pode deixar sua Bíblia aberta, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Primeira coisa que eu queria compartilhar, primeiro ministério do Espírito Santo na nossa vida, é que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Diga assim comigo, por favor, Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então o texto diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, se o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos do primeiro ministério é que o Espírito Santo tem na nossa vida o Espírito de Cristo, conforme Paulo escreveu aos Romanos. Mas o que significa para nós ter o Espírito de Cristo, descrito aqui em Romanos? Significa que ele tem a mesma essência e a mesma preocupação que o Espírito de Cristo tinha. Jesus Cristo, quando ele esteve, e é narrado na palavra de Deus, se você pegar o Novo Testamento, e principalmente onde está escrito os Evangelhos, você vai achar 40 parábolas, onde Jesus Cristo está ensinando princípios do reino de Deus, onde Jesus Cristo está ensinando princípios de vida, onde Jesus Cristo está ensinando princípios de moral, onde ele está ensinando princípios de caráter. A maior preocupação que eu vejo na Bíblia, eu não vejo Jesus Cristo tão preocupado em curar, não vejo ele tão preocupado em fazer uma outra coisa, senão em todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, todas as vezes que lhe apresentava-se uma oportunidade para que ele pudesse ensinar a palavra de Deus, para que ele pudesse ensinar a respeito de Deus, até porque o povo ele estava carente de ouvir a voz de Deus. Antes de Jesus Cristo, nós tivemos ali um período de 400 anos, hoje em dia as Bíblias talvez não tenham mais, mas as Bíblias mais antigas, da década de 80, vê se a sua Bíblia tem umas páginas em branco aí, intervalo do primeiro do antigo para o novo. Não tem? Antigamente as Bíblias tinham 4 páginas. Hoje em dia acho que para economizar, para a gráfica economizar papel, eles estão tirando, né? Mas uma vez eu perguntei por que tinham 4 páginas em branco, né? A sua tem ainda, amor? Tem estudo, a da Joyce tem estudo no lugar. Mas antigamente tinham-se 4 páginas em branco nas Bíblias, passando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E sabe por que tinha aquelas 4 páginas? Significava os 400 anos em que desde Malaquias até Mateus, Deus não falou com o homem. Foi um período onde Deus não se comunicou com o homem. Foi um período onde o homem não teve a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo ele agia lá no Velho Testamento, agia especialmente sobre apenas 3 pessoas. O Espírito Santo ele vinha sobre os reis. Ele vinha sobre o sacerdote que tinha a sua orelha direita ungida, porque a Bíblia diz assim, que ungirás a orelha do sacerdote para que ele seja ouvido de Deus na terra. E ele também vinha sobre a vida do profeta que tinha a sua boca ungida. Por isso que Isaías no capítulo 3 ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E então o anjo veio com a tenaz, o querubim pegou uma tenaz lá do altar e tocou os lábios, porque os lábios do sacerdote eram ungidos, porque o lábio, a boca dele era a boca de Deus na terra. Então o profeta era o ouvido de Deus e o profeta era a boca de Deus na terra. Então o texto que nós lemos aqui, ele fala a respeito de Jesus, dizendo que vai enviar um outro Consolador que vai continuar aquilo que ele estava fazendo. E o que ele fazia? Todas as oportunidades, você pode ver quando ele estava de frente para o mar da Galileia, que na verdade não, o mar é uma lagoa, é porque é muito extenso e muito grande, chama-se mar, mas é uma lagoa na verdade. Quando ele estava de frente para o mar da Galileia, ele via a oportunidade de pregar para aquelas pessoas, ele pregava. Quando havia um grande grupo de pessoas em volta dele, ele pregava, ele ensinava. Havia uma preocupação em fazer com que as pessoas crescessem, em fazer com que as pessoas pudessem se tornar melhores. E quando ele vai embora, ele manda esse outro Consolador. A missão do Consolador, que é chamada aqui em Romanos de Espírito de Cristo, é continuar ensinando a mim e a você, porque o texto diz assim: eu vou enviar ao Pai um outro Consolador, e ele vai estar, ele continuará ao lado de vocês. Irmãos, quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, e Jesus Cristo, quando ele sobe, ele permanece, o Espírito Santo aqui na terra para nos ensinar, para nos compungir, para nos fazer compreender a vida, para nos fazer compreender a importância do reino, para nos fazer compreender a importância das coisas de Deus.
E é muito importante que você tenha o Espírito de Deus, porque uma é uma mensagem com o Espírito Santo, outra é uma mensagem sem o Espírito Santo. Uma é um louvor com o Espírito Santo, outra é um louvor sem o Espírito Santo. Um é um ensinamento sem o Espírito Santo, outro é outro ensinamento sem o Espírito Santo. Um louvor é um louvor com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo é um outro. Uma repreensão com o Espírito Santo é uma repreensão sem o Espírito Santo é um outro tipo de repreensão. Eu compartilhava, aliás, um amigo meu compartilhava comigo ontem, estávamos conversando, e ele falava a respeito de uma situação que ocorreu próximo a ele. Ele estava junto com uma pessoa lá, né, vamos colocar aqui crente, né, vamos colocar essa palavra aqui, e a pessoa crente, com um mau hábito, né, o hábito de falar palavrão, e conversando ali com ele, o cara de vez em quando soltava esse palavrão, pá, não sei, pá, pá. Aí teve uma hora que ele não aguentou, né, o Espírito Santo falou assim, é isso, né. Aí ele falou assim, escuta aqui, querido, você não me leve a mal, mas eu queria falar assim, você é crente, você é homem de Deus, né? Ô pastor, aqui, nossa, aqui é Deus, mas como é que você, um homem de Deus, essas palavras não cabem no seu vocabulário, esse tipo de linguajar não te pertence mais, esse tipo de coisa que você está vivendo não te pertence mais. E ali veio aquela repreensão. Mas quando a repreensão ela vem do Espírito de Deus, quando o Espírito Santo está na repreensão, porque ele veio, continua a obra de Jesus, você percebe que à medida que Jesus Cristo ele ensinava na terra, ele chegava para Nicodemos, e Nicodemos falava, Senhor, foi procurar de madrugada, porque temia os fariseus, temia os principais, e falava, Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, sei que o Senhor é rabi, sei que o Senhor é rabone, sei que o Senhor tem conhecimento, mas eu queria perguntar para o Senhor como eu faço para ter essa vida eterna. E ele começa a ensinar ali Nicodemos, ele fala, Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fala, Senhor, que loucura é essa? Como sendo eu homem já velho, com as minhas canas, com a minha barba branca, como eu posso de novo diminuir? Lembrei até do filme aqui, O Estranho Caso de Benjamin Button, né? Ele poderia nascer de novo, né? Nesse sentido que Nicodemos pensou. E ele fala assim, Senhor, como posso eu, já sendo homem velho, eu de novo entrar dentro do ventre da minha mãe? Não seria nem possível, né? Eu fico pensando, eu tentando entrar dentro do ventre da minha mãe. Só que situação, não ia dar, né? Não ia ser possível. A pessoa Natan querendo entrar de novo dentro do seu ventre, não ia conseguir, né, Elisa? Não ia dar. E ele fala assim, Senhor, como eu posso, eu velho, entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? E Jesus ensina, ele fala assim, Nicodemos, eu não estou falando de um nascimento físico, eu não estou falando de algo no nível da matéria, mas eu estou falando para que você nasça da água, para que você nasça do Espírito, para que você se torne uma nova criatura. E ele começa a ensinar. E ali também o Espírito Santo, através daquele irmão, ele começou a ensinar aquele rapaz, e começou a admoestá-lo, começou a trazer ele a consciência da palavra de Deus. E ao final da conversa ele disse, eu recebo essa repreensão, o senhor está correto, realmente o senhor tem razão, eu não devo ser assim, eu devo melhorar, e eu aceito essa repreensão do Senhor, porque o Espírito Santo, ele está, e ele continua aqui com o mesmo propósito de Jesus, o Espírito de Cristo, de ensinar-nos e nos levar a ser homens e mulheres melhores. Se você me entende, diga amém. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar. O Espírito Santo, ele é quem ensina, ele é quem nos orienta, ele é quem, outro dia eu estava conversando com meu filho, eu estava falando para ele, filho, um homem de verdade, ele paga aquilo que ele deve. E quando ele não tem condições de pagar, ele vai lá e conversa e explica, olha, eu tive um problema e eu não posso pagar. Meu filho, um homem de verdade, quando ele diz uma coisa, ele cumpre o que ele fala. Isso é até bíblico, Salmo capítulo 8 diz assim, bem-aventurado aquele que jurando, mesmo com dano próprio, não volta atrás. Falei que eu ia fazer, mesmo que agora eu tenha que pagar por isso, mas se eu falei, eu vou sustentar até o fim. Você é homem para falar, porque nós somos escravos das nossas palavras. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Falou aqui, ficou preso nas palavras. É por isso que quando você se apresenta num lugar, a maneira pela qual você se apresenta é a maneira pela qual você vai ter que viver o resto da sua vida naquele lugar, porque as pessoas vão pegar aquela primeira impressão e assumir aquilo como verdade. É por isso que a nossa igreja aqui, conforme o pastor estava pregando semana passada, quando você faz uma igreja baseada na cura e no milagre, o dia que não tiver cura e o milagre, o povo vai embora. Quando você faz uma igreja baseada na prosperidade, venha que Deus vai te dar, que Deus dá mesmo. Tem muito para dar. E tem dado a muitos. Tem dado a você? Quem tem recebido, diga amém. Então dizime e oferte. Então, à medida que Deus vai dando para você, Deus tem para dar.
Deus tem muito para entregar, mas se você faz uma igreja baseada no dinheiro, baseada na prosperidade, baseada naquilo que Deus vai dar, o dia que a pessoa não receber, ela vai embora da igreja. Se você faz uma igreja baseada no show, baseada no espetáculo, baseado naquilo que o homem pode fazer. Eu me lembro que quando eu fiz seminário, eu achei muito interessante uma frase que eu li num livro chamado Cajado do Pastor, a respeito do testemunho de um irmão coreano, a respeito de uma certa igreja, de uma certa nacionalidade. Ele disse assim: é incrível o que vocês conseguem fazer sem o Espírito Santo. E você já viu algumas... Outro dia desse eu estava assistindo, outro dia, né, foi um pouco de tempo, uma igreja grande, não vou trabalhar com nomes, só vou falar o bairro do Piranga ali, acho que dá para saber qual que é já, né? E ali, irmãos, um negócio bonito, DVD bonito, igreja grande, som de primeira qualidade, instrumento bonito, músicos maravilhosos, tudo bonito. E a menina cantando, ela cantando, eu falei para minha esposa: nossa, se ela conseguisse transmitir o que ela está sentindo ali, seria muito bom. Porque é aquele DVD que você assistindo um DVD daquele, e assistindo um show do Paul McCartney, é a mesma coisa. Então o Espírito Santo, ele vem para nos ensinar, e ensinar é mostrar o caminho, é dizer aonde nós temos que ir. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele veio para nos redarguir. Redarguir é dizer assim: olha, isto é errado. O Espírito de Cristo, ele veio para nos admoestar. E admoestar, diferente do que as pessoas acham, admoestar, a interpretação dessa palavra é repreender de forma branda e benevolente. E não somente repreender, mas dizer assim: olha, você está fazendo errado e o correto é esse. Isso significa admoestar. O Espírito de Cristo veio para nos consolar. Ele veio para naquele momento que você está passando a dificuldade. Outro dia desse perguntaram assim para mim: pastor, olha, eu não sei, a impressão que eu tenho é que quando eu vim para a igreja, parece que o negócio piorou. E é luta, é dificuldade, é um monte de situação. Eu falei: querido, a diferença entre quando você estava lá fora, quando você estava no mundo, não é que agora você não vai ter luta mais. Pelo contrário, crente também tem carro roubado, crente também fica doente, os meus filhos também às vezes ficam doentes em casa. E em casa às vezes parece que o mês é mais comprido que o meu salário. No seu também acontece isso? O meu tem esse problema, parece que o mês tem 45 dias às vezes na minha casa. Em casa às vezes também a gente passa alguma dificuldade. Em casa às vezes a gente tem de sabor. Em casa também, não pense que eu e a irmã Joyce, o pastor Ismael e a pastora Valéria, a gente desce numa carruagem de fogo aqui no dia do culto. E quando termina o culto a gente sobe de novo. E os irmãos todos olhando, os santos subindo para o céu, sem pecados, imaculados. De vez em quando lá o pau fecha em casa também, irmãos. De vez em quando a minha esposa tem que olhar para minha cara, apontar o dedo e falar: você está pensando o que, rapaz? Que o negócio é diferente, você tem que ser assim, assim, assim. Eu falo: não, mas eu estou pensando assim. E a gente conversa, faz uma assembleia. Mas nós nunca esquecemos da palavra de Deus, que diz assim: não se deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Antes da noite terminar, nós estamos já tudo bem, resolvidos. E nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso aqui na frente. Porque o Espírito Santo é aquele que nos consola. É aquele que fala assim: nós vamos, eu estou junto com você. Você já teve aquela situação onde as coisas estão tão difíceis para você, onde as coisas estão tão ruins para você, e de repente você sente um alívio, você sente uma paz mesmo no meio daquela situação difícil. Você já foi em velório de pessoa não crente? Essa semana mesmo nós tivemos uma notícia muito ruim, não sei se o pastor ficou sabendo, pastor, do Finha. Lembra do Finha, Valéria? Menino bom que vinha aqui, gente. Lembra? Acho que você não lembra, né, o Paulette? Ele vinha com Miqueias aqui. Ele era bem pequenininho, tinha uns 12 anos. E infelizmente, essa semana passada, o trem pegou ele na linha aí. E comenta-se que talvez ele estivesse sob o uso de entorpecentes. E, enfim, mas todo mundo sabia que ele era envolvido com bois. Não estava, saiu da igreja. E é interessante que ele estava aqui, gente, e falaram para mim, eu não tive a oportunidade de ir, que o caixão teve que ser lacrado. E essa semana também o filho do Jô, né, o Rafael, o filho do Jô Soares, morreu. Eu estava vendo a abertura do programa dele, que ele falou assim: olha, aconteceu na minha vida uma inversão de valores, porque pai nenhum deveria enterrar o seu filho, o natural seria o contrário, é um filho enterrar o seu pai. E quando nesses momentos há dificuldade, que também é na vida do crente, mas está na vida do ímpio também, a diferença, não sei se você já teve a oportunidade de ir num velório de quem não é crente. Eu já fui. É um desespero, é uma tristeza. O clima já é aquele clima pesado, é aquele clima um clima de filme de terror. É aquele clima que você chega e você começa até passar mal. Aquela tristeza. Aí geralmente tem as pessoas caindo por cima do caixão, quase derrubando defunto pelo chão.
aquele desespero, e gente sendo carregada para fora, e ai, me leva junto, ai, querendo pular dentro, um negócio terrível. Quando o meu avô morreu, que eu considero como meu pai, eu me lembro como hoje, foi no domingo de manhã, o velório, e quando nós estávamos lá, havia claro um clima de tristeza, havia claro já a dor da saudade, mas havia no rosto das pessoas ali, você sentia uma consolação do Espírito, você sentia que as pessoas estavam sendo amparadas pelo Espírito de Deus. E eu pude cantar no velório do meu pai: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei o seu irmão, lá verei o meu mestre com as marcas nas mãos. E aí a gente cantou e terminou, e aquele clima assim de consolo do Espírito Santo. Não havia ninguém desesperado, porque o crente, ele não morre, ele volta para casa. O crente, ele não morre, ele descansa no Senhor, ele dorme no Senhor. E quando você olha para uma pessoa que partiu no Senhor, até o semblante dele é diferente. Parece que, se você perceber bem, existe até uma ponta de riso no canto da boca. Porque eu já vi testemunhos, inclusive, de pessoas que no momento que estão indo, no leito de morte, ali no último momento, ela começa a dizer: oh, Rabachuricando Talabá, eu estou vendo ele veio me buscar, ele está aqui, ele está me levando, porque existe uma consolação do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele veio para nos ajudar. Você percebe que todas as vezes que Jesus Cristo encontrava as pessoas que precisavam de ajuda, ele as ajudava. Independente do merecimento ou não, ele estava pronto a ajudar. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos dá condições, mesmo quando nós, dentro da nossa limitação e dentro do nosso pecado, nós não temos nenhuma condição, mas ele vem e nos ajuda, diz a palavra, nas nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos dá condições. A Bíblia diz que quando Deus apareceu para Gideão e disse assim: Gideão, homem valente, eis que eu estou contigo. Ele fala: Senhor, mas como o Senhor está com a gente? Se os midianitas estão deitando e rolando, nós estamos comendo pão que o diabo amassou e passou 30 dias, o pão além de amassado está duro. Como é que o Senhor está conosco? Então ele fala assim: Gideão, eis que eu estou contigo, e o meu Espírito está sobre você, para que você vá e livre o meu povo das mãos dos midianitas. E Gideão, na mente dele, ele não tinha capacidade nenhuma, ele não tinha realmente, na verdade, nenhuma capacidade. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um homem, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma mulher, nós somos capazes de fazer coisas improváveis e impossíveis, porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Ele que olhou para nós e com seu olhar de graça decidiu nos salvar. Nenhum de nós, conforme dizia minha avó, era flor que se cheire, mas Ele colocou em nós o bom perfume de Cristo. O Espírito Santo é aquele que veio continuar a tarefa de Cristo, é por isso que ele é chamado de Espírito de Cristo. Segundo ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Oh, aleluia. Abra comigo em João 16. A partir do versículo 12. Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 12 e 13. Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Oh, aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos diz e mostra onde está a verdade, porque existem muitas vozes por aí, irmãos. Até essa semana, eu não lembro quem foi que copiou a gente, acho que foi a Débora que copiou, a respeito de eu ia falar uma palavra aqui que talvez não coubesse, né? Mas eu vou abrandar, vou usar um eufemismo aqui, né?
E essa semana um incauto, né, que apareceu aí na internet, se dizendo ser Jesus. Ele, eu sou Jesus Cristo, Hijo de Deus. E eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus, como é que o povo se submete a essas coisas, né? Aí eu falei, eu nem perco meu tempo com isso. Nem perco meu tempo com essas coisas. Então existem muitas vozes por aí. Outro dia, essa semana mesmo, mandou uma vizinha nova lá perto da minha casa. E ela, né, deve ter visto, percebido alguma coisa. Falou assim, o senhor é crente? Eu falei, sou crente. Ela, o senhor sabe onde tem uma Assembleia de Deus aqui? Eu falei, por falta de uma tem 4. Falta de uma tem 4. Você subindo essa rua aqui, tem uma no começo, tem uma no meio. Na rua de cima, que é essa rua aqui que desce aqui, né, que é a rua do David. Tem uma aqui embaixo, tem uma grande ali em cima. Falta uma, tem 4. Para todo gosto, você pode escolher lá. Ela falou, tudo Assembleia? Eu falei, também me fiz a mesma pergunta, mas é tudo Assembleia, né? Não sei por que não juntar tudo e fazer uma só, né? Mas estava tudo ali. Aí, são várias vozes. Então você vê 4 assembleias aqui, uma da Graça aqui embaixo, tem uma comunidade na esquina que eu não sei o nome aqui, logo aqui perto da locadora. Aí tem uma aqui que é perto do Dow, tem ali. Então são várias vozes. São várias vozes dizendo assim, olha, a verdade está aqui. São várias pessoas hoje em dia com a internet, hoje em dia com a popularização da informação, com a rapidez da informação, qualquer um posta um vídeo, grava alguma coisa e diz assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a verdade. Nós estávamos compartilhando aí o pastor outro dia desse, deixa eu só voltar um pouquinho, estava ouvindo uma pregação, muito engraçada, já viu isso? Pregação engraçada? Porque a pregação foi o seguinte, o cara começou a pregar, é de uma grande igreja aqui da região e tal, ali da região da Avenida Mutinga, ali perto do Carrefour, não vou falar o nome. Aí, eu achei interessante que ele começou a falar, não estou falando mal, só estou comentando, é só uma constatação. Ele pregou a Bíblia inteira em meia hora. Porque Deus, porque Abraão, Josué, porque Deus de Jonas, então ele vem aqui e recebe a palavra, eu não entendi nada. Está dizendo, aqui é uma voz que fala de Deus. Existe a Menorá, que é uma voz que fala de Deus. Existe a Cristo em mim, que é uma voz. Então existem várias vozes. A Igreja Católica fala de Deus. Então existem várias vozes. E como nós vamos saber qual que é a voz verdadeira? Como é que nós vamos saber onde está a verdade? Às vezes até dentro da igreja. Até dentro da igreja, porque Jesus Cristo escolheu 12, dos 12, um era o Judas, um era o diabo. Se a gente for fazer uma proporção de que cada 12, potencialmente um pode não prestar, né? 5%? Está entendendo? Agora, como nós vamos saber? Estava falando com o pastor Ismael, tinha um cabra, há um tempo atrás aqui, Ed, que ele tinha uma unção de orar pelas irmãs, Lisa, para curar de câncer no seio. Só que a oração dele era com imposição de mão. Olha que demônio é esse, gente. Não era, pastor Ismael? Não era aqui. Aqui esses negócios não nascem, não. A gente mata no ninho, né, Mael? Não, eles faziam o programa na rádio aí, aqui não nasce, aqui não deixa. Aqui quando começa a gente mata no ninho. E ele começou, e as pessoas iam. Ia lá o boi, né? O bovino, minha esposa aqui, está aqui com problema, a senhora ora. Aí ia lá o bovino com a esposa, né? E o cara impunha as mãos lá. Gente, pelo amor de Deus. Dizendo, aqui está a verdade, aqui, vem aqui, porque a verdade está aqui. Mas o Espírito Santo... Gostou do bovino, né? Vou dar um minuto para você se recuperar. Pronto, vamos lá. Então ele dizendo, aqui está a verdade. Venha para cá, porque aqui está a verdade. Nós temos a verdade, e às vezes tem até a Bíblia. Tem uma religião que fala, olha que nome bonito, gente. Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos. Olha que negócio lindo. Dá até vontade de participar. Igreja de Jesus Cristo, olha que nome lindo. Dos santos dos últimos dias, ou seja, quando todo mundo estiver acabando, o amor esfriando, vai ter os últimos dos santos ali de Jesus. Olha que nome bonito. Mas aí vê lá a igreja deles como é que é. O líder deles falou assim, olha, eu enjoei dessa mulher, vou arrumar outra. Começa por aí. Ele falou assim, nós vamos fazer um culto pelos mortos aqui para salvar os mortos. Nunca vi isso na minha Bíblia. Eles usam a Bíblia. Dizendo, aqui está a verdade. Aqui há uma verdade, venha para cá, porque isso aqui é verdade. Mas a Bíblia diz aqui, que diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vai guiar a mim e a você a toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e anunciará as coisas que estão de vir.
Ele vai mostrar a verdade, irmãos, acerca de nós mesmos. O Espírito Santo vai mostrar quando nós fazemos o apelo, quando o pastor Ismael faz o apelo aqui, e as pessoas se sentem compungidas, e o coração delas torce, assim como eu e você um dia fizemos, quando nós sentimos dentro do nosso coração o peso pelo nosso pecado, e nós sentimos o amor de Deus invadindo, dizendo assim: filho meu, filha minha, vem aqui, porque eu tenho algo melhor para você, e nós levantamos a nossa mão. O que faz isso é o Espírito da verdade, porque se um homem disser para você que você está errado, se um homem disser para você que você não pode, você não aceita, mas quando o Espírito da verdade vem, e Ele coloca no nosso coração a verdade, nós abrimos o nosso coração, porque a verdade entra em nós, e diz a palavra, que se o Espírito de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Ele é a verdade, Ele não mente. Quando o Espírito da verdade vem e nos confronta, nós aceitamos a repreensão. Quando a minha mulher fala comigo, mas eu tenho dificuldade de aceitar. Quantos maridos têm essa dificuldade? Eu confesso que eu tenho. Isso é do homem. Ela fala assim: isso aí não vai dar certo. Eu falo: talvez. Vamos orar, vamos pensar. Porque nós temos dificuldade em aceitar quando nós somos corrigidos. Aliás, a Bíblia diz que nenhuma repreensão é boa. Não existe ninguém que sendo repreendido de coração, quando ele é repreendido: obrigado pela repreensão aí, muito bom, olha, valeu, pode me repreender o que você quiser. Não. Ele pode fazer uma meia-culpa ali: não, o senhor está certo. É igual o amigo meu que repreendeu o rapaz. Na hora ele: não, tudo bem, o senhor está certo, eu aceito. Não aceitou nada. Quando ele saiu de lá, ele falou assim: o que esse cara está pensando que quer ficar me chamando de atenção? Não é dono da minha vida. Aí, a princípio, não, a repreensão é boa. Só que quando o Espírito Santo está nessa repreensão, a Bíblia diz assim que depois o Espírito da verdade vem e começa a falar com a gente. É quando eu brigo com a minha esposa e eu sei que às vezes eu estou errado, mas eu não quero admitir. Aí ela fala comigo. Naquele momento eu não admito, mas aí conforme passam as horas, o Espírito da verdade vem e começa a falar assim para mim: Renato, você está errado, você pisou na bola, você não devia ter feito, você tem que ir lá, tem que pedir perdão para ela, você tem que dizer que ela estava certa, você tem que dizer que você estava errado. Aí o Espírito da verdade começa a convencer a mim e a você, ele começa a dobrar eu e você. E gente, como é gostoso, parece que é uma coisa até, é gostoso quando o Espírito Santo começa a dobrar você, começa a torcer você assim, te levar para onde Ele quer, começa, sabe, ir mostrando, é gostoso, porque o tratamento de Deus em nós, Ele produz o quê? Bênção. Então o Espírito Santo, a primeira coisa que ele veio para mostrar a verdade a respeito de nós mesmos, para mostrar e para convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Na verdade seria do pecado, da justiça e do juízo, porque todo aquele que peca tem um juízo. O juízo é a justiça de Deus. Deus ama os pecadores, Deus ama os homossexuais, não ama o homossexualismo. Deus ama as prostitutas, não ama a prostituição. Deus ama eles, mas não ama as suas atitudes. E o Espírito Santo, ele vem para nos confrontar, para nos mostrar a verdade, para dizer para mim e para você que nós precisamos mudar, que nós precisamos, ele vem para nos desafiar. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem para dizer para você: você pode ser um homem melhor. Ele vem para desafiar o nosso casamento no Casados para Sempre, para dizer assim: olha, já que vocês estão casados e vai ser para sempre, que tal vocês serem felizes pelo menos? Porque ser casado para sempre, ser infeliz pro resto da vida é um fardo muito grande, né, irmãos? Então, já que nós estamos casados, vai ser pelo resto da vida, você e a sua adversária, então vamos ser felizes pelo menos, não é verdade? Então ele vem para nos convencer, e à medida que nós, às vezes, irmãos, a gente começa curso, é muito interessante, né, pastor Ismael? A gente começa curso de casados, e as pessoas começam a resistir, e elas estão resistindo, mas aí o Espírito da verdade começa a bater, ele começa a confrontar, ele começa a tocar, e as pessoas vão se abrindo, e as pessoas vão melhorando, e os testemunhos começam a vir, e a gente vê que o semblante, às vezes quando eles começam um curso, eles sentam, e um não pega nem na mão do outro, parece que estão de mal, parece que estão querendo brigar um com o outro, mas conforme o curso vai evoluindo, você percebe que eles vão melhorando, você percebe que daqui a pouco eles estão de mãos dadas, daqui a pouco eles começam a chegar de mãos dadas na igreja, daqui a pouco eles começam a sorrir, daqui a pouco eles começam a se descontrair, daqui a pouco eles começam a testemunhar, né, Magali? Porque o Espírito da verdade vai convencendo o homem, ele vai entrando no coração da mulher, e ele vai dizendo assim: não são vocês que tem que fazer, deixa eu fazer, deixa eu entrar nesse negócio, e ele vai nos convencendo, nos mostrando os nossos erros, ele vai nos ensinando.
Eu me lembro que um dia eu até contei para os irmãos. Estava num momento lá de gira com meu filho. Porque criança é uma coisa que deixa a gente bem relaxado, né? E eu estava lá num momento, né, desse. E tem dia que a criança parece que tira para ver se você é crente mesmo, né? Falando, deixa eu ver se meu pai está crente mesmo. E esse dia foi um dia que meu filho fez isso. O azar dele, aquele dia eu não estava muito crente, né? Eu peguei uma cinta, ele correu. Quando ele correu, eu busquei ele com a cinta assim, pá! Sabe quando você dá aquela pá? E pegou bem a ponta da cinta aqui nas costas. Gente, não ficou roxo, ficou preto. E quando aconteceu, aí a minha esposa já... O pior, né, quando a mulher fala que você está errado. Viu, Mael? É quando ela olha para você e não fala nada. Aí é a morte. Quando ela só dá aquela olhada para você assim, Bruno, ó, e não fala nada. Naquele momento eu queria que ela batesse em mim, que ela fizesse, sabe, desse uma paulada, mas aquele olhar mata. Aquele olhar que tipo assim, ó, você sabe que você... é? E a minha esposa só olhou para mim. E aquele olhar dela foi mais ou menos igual ao olhar de Jesus para Pedro. Pisou na bola, hein? E a minha reação foi igual a reação de Pedro. Meu coração compungiu, eu só não chorei na hora para honrar o nome de homem. E aí eu fiquei. Aí o Espírito da Verdade começou a falar comigo. E aí, o que você vai fazer? Você não pode fazer isso. O Espírito da Verdade começou a me convencer. Aí depois que o meu filho acordou, porque essas coisas assim, você quer ver a criança dormir, você dá uma, né? Ela dorme. Tem um efeito terapêutico na criança isso. Aí quando ele acordou, eu chamei ele e falei, filho, papai quer pedir perdão para você. Eu não sei nem, ele tinha mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, não sei nem se ele compreendeu o que eu estava dizendo para ele. Eu falei, papai errou com você. Papai foi bruto, foi ignorante, você é uma força desproporcional, não devia ter feito isso com você, estava nervoso. Você perdoa, papai? Ele pulou no meu pescoço e falou, pai, eu te amo. Eu fui pedir perdão pro meu filho. A gente só consegue fazer isso quando o Espírito da Verdade começa a falar no nosso coração. Quando ele começa a dizer para mim e para você que nós temos que mudar. O Espírito da Verdade, ele vem nos mostrar quem nós somos. Ele vem nos mostrar, querido, que nós não somos tão perfeitos assim como nós achamos que somos. Ele vem nos mostrar que nós podemos ser pais melhores, que nós podemos ser maridos melhores, podemos ser servos de Deus melhores. O Espírito da Verdade, ele vem nos compungir. Outra coisa, o Espírito da Verdade, ele vem para falar a respeito da palavra de Deus. Lembra que eu falei que existem muitas vozes? Muitas pessoas dizendo, olha, aqui está a verdade, aqui está a verdade. A Bíblia diz assim que nos últimos dias virão muitos anticristos e dirão assim, olha, eu sou o Cristo, sigam-me, eu tenho a verdade, eu tenho a direção. E nós estamos vivendo esses dias de muitos dizem, eu tenho aqui, ó, a fórmula mágica da paz. Venham porque eu tenho aqui a panaceia, que é a cura para todos os males. Eu tenho, venha. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade acerca da palavra de Deus. Ele vai nos mostrar, e é por isso que você está hoje numa igreja, que uma igreja que fala a respeito da palavra de Deus, uma igreja que, como o pastor pregou aqui domingo, a gente prefere perder às vezes até algumas pessoas, mas preferimos falar a verdade, porque é preferível uma verdade dura do que uma mentira doce. Tem mentira, irmãos, que ela é tão doce, mas tão doce, que ela parece que é verdade. Tem verdade que ela é tão dura que ela parece que é mentira. Você fala, meu Deus, mas não pode ser um negócio desse, será? Mas é. Mas o Espírito Santo, ele vem nos convencer. É por isso que eu quero que você abra o seu coração a partir de hoje, para que quando a palavra de Deus vier e confrontar você, através dos seus líderes, através dos seus pastores, receba essa palavra e fala, Senhor, se essa palavra for mente mesmo do Senhor, que o Espírito da Verdade que está no Senhor venha no meu coração e me convença disso, porque eu quero melhorar, eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo virá no seu coração, e ele vai convencer a você, como às vezes ele me convence quando eu preciso, de que a verdade de Deus está na sua palavra, e diz 2 Crônicas assim, ó, crede em Deus, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Se você me entende, diga amém. E o Espírito Santo, ele vem também nos mostrar a verdade acerca da obra de Deus, e acerca da nossa participação nesse reino. Ele vem nos mostrar a respeito da participação no reino. Você pode perceber que no Novo Testamento,
O Espírito Santo ele está trabalhando ativamente na igreja. Eu vou citar só alguns casos aqui onde você vai ver o Espírito Santo trabalhando na igreja. O Espírito Santo ele estava dando mandamento aos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 2, quando ele diz assim: separai para mim 2 homens que estejam no lugar para assumir o lugar de Judas aqui. Ele julgou os mentirosos, Ananias e Safira, que chegaram lá e disseram assim: nós vendemos por tanto. Estavam mentindo, e diz o texto que eles não mentiram, e Pedro fala assim: olha, por que você mentiu? Não a nós, mas porque você mentiu ao Espírito Santo. Então fiquem aí com aquilo que vocês merecem. O Espírito Santo ele mandou que Filipe se juntasse ao carro do eunuco em Atos capítulo 8, versículo 29. Ele arrebatou a Filipe também nesse mesmo texto. O Espírito disse a Filipe algumas coisas em Atos 10, 19. Ele chamou e separou e enviou Barnabé e Paulo em Atos capítulo 13, versículos 2 e 4. O Espírito Santo ele separou esses homens em Atos 15. O Espírito Santo impeliu Paulo pelo Espírito Santo em Atos 16, versículos 6 e 7. Ele constituiu bispos para assentarem o rebanho, segundo Atos capítulo 20, versículo 28. Ele testemunhou a verdade em Atos 5:32, ele confortou e consolou em Atos 9:31, e a Bíblia diz que muitos resistiam ao Espírito Santo em Atos 7:51, e Deus, o Pai, ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo ele vem nos convencer a respeito da nossa importância para o reino. Sabe por quê, querido? Porque às vezes é difícil. Eu vou falar como é que é a minha semana e a semana de alguns líderes aqui. Geralmente de terça-feira eu faço visita, quarta-feira eu tenho culto, quinta-feira eu tenho GV, sexta-feira às vezes eu faço visita, sábado eu tenho ensaio a partir das 3 horas, domingo de manhã eu estou aqui pela manhã na EBD, às 4 horas tem ensaio que muitos vêm aqui, e 6 horas a gente está no culto. E eu não falto um. Eu sou piolho de igreja. Você é piolho de igreja, né, filho? Eu sou piolho de igreja. Falou de igreja comigo. Agora sabe por que isso? Porque o Espírito Santo me convenceu que o reino de Deus, que a obra de Deus, ela poderia ser feita por anjos. Ela poderia ser feita, e os anjos até queriam fazer essa obra, mas aprove ao Senhor dizer assim: não serão os anjos que vão fazer, mas serão aqueles que eu escolhi. Sou eu e você que fazemos a obra de Deus. O reino de Deus ele só caminha com a direção do Espírito Santo, e através da minha vida e da sua vida, nós só podemos nos engajar, nós só podemos fazer a igreja crescer, se nós estivermos revestidos do Espírito da verdade, que vai convencer a mim e a você a sairmos da nossa casa num dia como hoje, propício. Essa chuvinha, uma sopa, um caldo verde, sopa de mandioca com bacon, linguiça calabresa. É assim, ó. Primeiro você cozinha a mandioca, bate no liquidificador, faz aquele líquido. Aí você frita o bacon, a calabresa, joga aquele caldo da mandioca. Quando você põe no prato, você põe uma fatia de queijo em cima. Hoje era o dia para você fazer isso. Mas o Espírito da verdade falou assim: não, você precisa ir lá. O Espírito da verdade compungiu você a estar aqui. Gente, é só o Espírito Santo que faz essas coisas por nós. Eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: rapaz, ele vai ouvir essa pregação aqui, ele vai saber que é ele. Tomara que o pastor ele não ouça. Ele falou assim para mim: rapaz, o meu pastor fez um desafio para a gente. Domingo naquele calor, ele falou: nós vamos lá para Suzano. Ele falou que pensou assim: dura coisa me pediste. Aquele calor. Quantas horas daqui para Suzano, pastor? Umas 3, 4 horas? 2 horas? 2 horinhas? 2 horinhas. Mas 2 horinhas naquele calor, naquele sol, para ficar o dia inteiro lá. Mas ele falou assim: mas nós vamos, mas sabe por quê? Eles decidiram ir? Porque o Espírito da verdade estava dizendo assim para eles: olha, quem tem que fazer essa obra são vocês. Quem tem que fazer essa obra andar e prosperar são vocês. Os anjos eles queriam fazer, mas ele não deixou os anjos fazer. Ele deu a mim e a você. Sou eu e você que fazemos a igreja andar. Sou eu e você que fazemos a igreja crescer. Sou eu e você que fazemos o povo prosperar. Sou eu e você que fazemos a coisa acontecer. Porque Deus entregou na nossa mão. Deus nos elegeu para nós estarmos aqui. E só podemos fazer isso se o Espírito Santo nos convencer que nós somos a igreja. A igreja não são essas paredes. A igreja sou eu e você. Se você me entende, diga amém. E por último, mas que nós não vamos conseguir falar hoje, mas eu termino semana que vem, é que o Espírito Santo, ele é o Espírito da comunhão.
Eu só vou dizer isso para nós continuarmos semana que vem. Ele é o Espírito da comunhão que está escrito lá em 2 Coríntios 13, versículo 14. Mas Ele é o Espírito da comunhão vertical, da nossa comunhão com Deus e também da comunhão horizontal. Ele é o Espírito da comunhão vertical com Deus e da comunhão horizontal com os irmãos. Amém, querido? Fique de pé. Aleluia. Eu desejo muito que nessa noite o Espírito de Cristo possa achar lugar no seu coração para ensinar você todas as coisas.